Samuel, livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, do versículo 1 até o versículo de número 4. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então veio a Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhes: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontou-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tem a mão, dá-me 5 pão na minha mão, o que se achar. Respondeu o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tem pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos jovem se abstivesse das mulheres. Agora o versículo 7 diz assim: estava porém ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Dodo, e Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão alguma lança ou espada alguma, porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Amém. Quantos necessitam de oração nessa noite? Senhor nosso Deus, nós estamos nesse momento agradecidos ao Senhor por a tua infinita misericórdia, por a tua graça, por a tua palavra. Agora pedimos que o Senhor venha falar conosco nesse texto bíblico, que o Senhor venha nos orientar, nos ensinar, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, mais uma vez, nesse lugar. Abençoa os irmãos que conseguiram chegar até aqui, aqueles que não puderam vir por motivo justo, que o Senhor abençoe também a vida deles, aqueles que estão enfermos, que possa o Senhor curar pelo poder da tua palavra. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Eu acho que pode abrir um pouco aquela porta, se puder baixar um pouquinho mais o som, vai ficar melhor. Nós temos nessa noite um texto bíblico para compartilhar com os irmãos, e se a gente fosse dar um tema igual os pregadores famosos fazem, a pregação, nós íamos falar, ou vamos falar nessa noite, de um acontecimento trágico na Escritura, aonde um pastor de Saul mata o sacerdote. Pastor matando o sacerdote. Seria um tema assim assustador, né? Pois é esse o assunto que nós vamos meditar com os irmãos aqui hoje, nessa sexta-feira. Como nós vemos de início, Davi está fugindo. Uma outra vez que Davi fugiu, ele foi para onde estava Samuel. Nessa vez que ele fugiu para onde Saul foi atrás, tentando matá-lo, mas chegou lá, começou a profetizar e ficou deitado no chão, uma situação estranha. Essa é a outra vez que Davi foge. Essa vez aqui ele foge para não mais voltar para estar com Saul. E mais uma vez nós vemos ele fugindo e indo direto aonde estavam os sacerdotes. Meio perseguição, a luta, ele vai em busca aos sacerdotes. Isso é um exemplo para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Na hora do nosso aperto, das nossas dificuldades, nós devemos correr para a casa de Deus, devemos correr para conversar com o homem de Deus,
porque quem sabe ele tem uma palavra para nos ajudar, quem sabe ele pode de alguma maneira nos socorrer nas nossas necessidades. Ele tem pontos fortes e fracos na sua vida, e esse era um deles, que sempre ele buscava consultar a Deus, a sua palavra, nos seus apertos ele buscava, também nas horas que ele errava, ele pedia perdão. E dessa vez ele chega só. O sacerdote, a Bíblia diz que ele saiu para encontrar Davi com muito medo, tremendo e temendo, porque Davi estava só. Imagina que Davi não estava armado, não tinha nenhuma arma, mas pelo que parece não era comum um oficial do rei ir até onde o sacerdote, e ainda mais Davi, que era o genro de Saul, era aquele que tinha matado Golias, era respeitado entre todos os demais oficiais do rei. Agora já não é mais aquela criança, aquele adolescente que lutou com o gigante, agora já é um guerreiro afamado, respeitado, considerado em todo o reino. Então o Abimeleque veio tremendo a encontrar Davi e perguntou para ele: por que é que você veio só? Essa era uma grande preocupação do sacerdote. Davi aqui, ele inventa umas mentiras nesse texto. Ele mente que o rei mandou ele para um negócio secreto, e isso não era verdade. Ele estava fugindo para Saul, que Saul queria matar ele, e ele agora conta essa mentira para o sacerdote. E contando essa mentira para o sacerdote, ela foi cada vez mais aumentando. Ele disse que o negócio do rei era secreto, até os companheiros era para se encontrar em um local combinado, e agora ele pede comida, ele pede pão. Ele queria 5 pão para ele, certamente, e para os demais companheiros dele que poderia estar em algum lugar escondido quando ele se aproximou para casa. A Bíblia não relata. Então o sacerdote não tinha pão comum, mas está dentro da igreja, dentro do tabernáculo, tinha uma mesa, e nessa mesa era colocado 12 pão. Esses pão representavam cada tribo de Israel. Esses pão trocava aqueles pão e colocava outros novos. Então depois que trocava eles, os sacerdotes podiam comer e comer em local sagrado. Mas agora ele tirou os pão e disse a Davi: eu não tenho outros pão a não ser esses aqui sagrados. Se pelo menos seus jovens tivessem se abstido, não tivesse tocado em mulher por esses dias. Ele falou: não, nós estamos há uns 3 dias que nós não estamos tocando em mulher. Então ele deu os pães para ele e Davi levou aqueles pães. Mas antes de Davi sair, ele disse: você não tem alguma arma por aí não? Não tem alguma arma? Na igreja não é lugar de arma. E até por sinal também, crente não costuma usar arma, a não ser o caso de alguém que mora no sítio, na roça, e aí depende de uma situação dessa para alguma coisa. Mas assim, não é costume do crente usar arma. Agora encontrar arma na igreja, não. Ele disse: não tem, mas tem aqui aquela espada de Golias, a qual tu matou. A espada está guardada, enrolada aqui no éfode. Se você quiser, já que não tem outra dessa daí. E partiu dali, deixando aquele sacerdote acreditando naquela situação. E enquanto ele estava conversando com esse sacerdote, ele observou que tinha esse homem por nome de Doeg. Esse Doeg era um dos mais respeitados pastores de Saul. A Bíblia diz que ele estava lá no templo, detido, não se sabe se pagando voto, não se sabe lá fazendo o quê. Você sabe que ele estava lá.
E Davi também viu que ele estava lá, percebeu que ele estava lá. E agora, depois de tudo isso, Davi sai e prossegue a sua viagem. E irmãos, como nada que a gente faz aqui fica encoberto, tudo que a gente faz, de alguma maneira, por mais escondido que a gente acha, pensa que ele vai estar, mas de alguma maneira isso pode ser revelado a qualquer hora. E agora Davi vai embora para onde, fugindo de Saul, e parte para o lado da caverna de Adulão, um lugar seguro, forte, e ele vai para lá. E a situação agora muda, porque esse dog sai dali e volta para onde está Saul. Volta para onde está Saul, ouvindo aquela história. Não se sabe se ele esqueceu de contar para Saul o acontecido. O certo é que um dia Saul está com seus homens, no capítulo 22, versículo 7. Saul ajunta toda a liderança dele, os líderes dele, né? Os capitães de 100, de 1000, e aí ele pergunta da seguinte maneira para eles, o seguinte, então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi-vos, peço, filho de Benjamim, dá-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terra, vinha, favor, ou falar todos chefes de milhares ou chefes de centenas. Esses companheiros de Saul era tudo aquele tipo de gente que estava com interesse, e ele tinha, para todos eles, ele tinha dado um pedacinho de terra, tinha dado um cargo, ou seja, de alguma maneira era aquele tipo de gente meio que comprado, mas estavam lá. Infelizmente nós estamos vivendo em época ainda assim, onde pessoas se aproximam de outras pessoas que têm mais influência, que às vezes têm poder ou têm autoridade, ou está exercendo uma função de destaque, e se aproxima na intenção de pegar uma sombra, de ser beneficiado de alguma outra maneira, assim como esses aqui de Saul. E ele disse para eles: vocês estão pensando que o filho de Jessé vai dar para vocês terra? Vai dar para vocês lavoura? Vai dar para vocês algum plantio? Vocês estão pensando que ele vai fazer isso? Estão pensando também que ele vai colocar vocês para ser chefe do exército? Em outras palavras, vai não, só quem faz aqui é eu, só quem faz isso com vocês é eu. É bom lembrar que aqui Saul já estava desviado, Saul já estava longe dos caminhos do Senhor. Só lembrando que Saul começou muito bem, começou certinho, mas ele logo no início, não demorou muitos anos, alguém costuma dizer que aproximadamente seus 3 anos, ele já estava desviado, mas mesmo assim ele passou 40 anos na frente do exército, na frente da nação de Israel, como rei. Não é o fato, eu vi esse dia desse alguém dizendo, alguém com 40 anos é sinal de que já deu certo, tem determinada liderança. É nada, é só olhar para esses países onde tem ditadura. Saul aqui estava com 40 anos e ele estava totalmente desviado. Em algumas horas ele ficava possesso mesmo, ele endemoniava mesmo. Exatamente isso, o espírito mal se apoderava da vida dele e ele ficava fora de si. Ele não tinha mais Deus, ele não ouvia mais Deus. Deus não falava através do sacerdote, não falava mais através de sonho, não falava mais através de Urim e Tumim, a tal ponto que ele chegou uma hora em desespero, que ele apelou para a feitiçaria, porque Deus já tinha rejeitou. Um dia Deus falou para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado? Mesmo rejeitado por Deus, ele era o rei. Mesmo rejeitado por Deus, ele era o que mandava e desmandava. Ele estava na frente, mesmo sendo rejeitado. É aquele que estava atrás de matar Davi. E Davi disse: eu não vou tocar no ungido. Aí alguém acha que pega só isso e fica: não toca no ungido, não toca no ungido. Mas quem era o tal do ungido que estava
se referindo a Davi aqui? Era alguém que, apesar de ter sido ungido, estava desviado e tinha hora que ficava endemoniado. Endemoniado, é exatamente esse que Davi, por temer a Deus, disse: não toca do ungido do Senhor. Mas ele era alguém que ficava possesso, que não tinha mais temor de Deus, não ouvia mais Deus, e estava um homem egoísta, estava um homem avarento, ficava um homem que só pensava em si, ciumento, invejoso. Todos esses males estavam sobre a vida dele, inclusive o fato dele estar perseguindo Davi era pura inveja, e a inveja começou naquele dia que Davi matou o Golias. Daquele dia para cá ele começou a invejar Davi, porque ele já estava sem a presença de Deus. Então, meus irmãos, não é pelo fato de alguém estar muito tempo no poder ou em determinada frente de alguma coisa que significa que Deus está na vida dele ou coisa parecida. Então, voltamos aqui, e agora ele está reunido com o seu povo e os seus líderes, e agora ele questiona eles, faz essa pergunta: estão achando que eles vão dar para vocês o que eu tenho te dado, o que eu tenho dado para vocês? Vocês acham que o filho de Jessé vai dar isso para vocês? Infelizmente, ainda tem pessoas dessa natureza. Por que ele diz? Porque vocês então estão concordando de alguma maneira, ajudando ele a fugir. Já não basta o meu filho, né? Porque Jonathan era amigo de Davi. Jonathan ajudou Davi nessa fuga, fez aliança com Davi. Jonas sabia que Davi ia ser rei. Jonas sabia que Davi ia governar, embora ele era filho, ele era o príncipe, ele era o herdeiro, mas ele sabia que Deus era com Davi. Que coisa maravilhosa é a gente reconhecer Deus na vida de alguém, é a gente reconhecer o chamado de Deus na vida de alguém, é a gente enxergar a bênção de Deus na vida de alguém, mesmo no caso aqui, como Jonathan era para ser, digamos, maioral do que ele, era o herdeiro, mas ele sabia que aquela posição era de Davi e ele estava plenamente de acordo. E só consegue fazer isso quem está em comunhão com Deus. Só consegue fazer isso quem está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque caso contrário você não vai conseguir ver isso. Você vai pensar só em si. Mas graças a Deus que existem homens, e ainda hoje existem uns poucos que pensam no seu semelhante, pouco de si, né? Então ele estava querendo saber quem era o homem ou de algum deles que tinha ajudado Davi, além do filho, fugir, trair ele, se levantar contra ele e armar cilada, como naquele dia se vê. Ele estava revoltado, furioso, porque não tinha conseguido atingir Davi, e Davi estava escapando das suas mãos. É assim o tipo de pessoa sem Deus, sem Jesus e invejoso. Então, entra a hora desse cidadão por nome de Doeg, aquele que estava lá naquele dia, quando ele chegou lá no sacerdote, que pediu pão, que pediu a espada, que mentiu dizendo que ia num negócio secreto, talvez querendo proteger o próprio sacerdote ou então a sua própria vida. Independente do que aconteça, ele mentiu. E aí, aqui está esse Doeg que viu aquela situação, e agora ele vai saber para Saul da seguinte maneira, no versículo 9 do capítulo 22. Então respondeu Doeg, o edomita. Veja, ele não era da linhagem de Israel, ele não era da descendência, ele era gente estrangeiro que estava lá no meio. Talvez tivesse sido circuncidado, talvez tivesse se tornado religioso, daquele tipo que não é bem convertido ainda, mas estava lá. Ele era edomeu, e aí ele diz o seguinte: eu vi o filho de Jessé, lá em Nob, uma cidadezinha de
citei, de Jerusalém. Lá estava ele, Eliseu vi, quando eu estive lá eu vi ele, ele foi lá, aonde estava Aimeleque, filho de Aitu, e aí acontece uma coisa que só pode ser acréscimo dele, porque o outro texto não diz isso. Alguém dos cooperadores ajuda o pessoal para não ficar entrando e saindo, entendeu? Fica feio para não ficar falando aqui no microfone, né? Veja bem, então ele diz, ele teve lá com Aimeleque, o qual consultou a Deus por ele, o qual também deu mantimento para ele, e deu também a espada de Golias para ele. Veja bem, no texto do capítulo 21, versículo 1 a seguir, que nós lemos, não fala de consultar a Deus. Possa ser que isso tenha acontecido, mas o texto aqui não fala. Mas geralmente as pessoas, quando querem estragar a vida de alguém, quando quer atrapalhar a vida de alguém, ele costuma aumentar alguma coisa. Talvez não inventa, mas aumenta. E aqui se entende que esse dog aumentou aqui algo que ele não viu, né? Se entende que ele aumentou. Dos pão é verdade, ele deu comida, da espada é verdade, mas de consultar a Deus o texto não diz. E o sacerdote, quando foi inquirido, ele não falou isso, que não, de maneira nenhuma, ele não confessou essa falha de consultar a Deus aqui por Davi. Mas o dog, na hora de estar denunciando, não tem aquela hora de falar, de denunciar, de contar a história, de contar. Ele contou o que viu e mais o que não viu um pouco. Infelizmente, irmãos, existe ainda pessoas assim, chamados aqueles caveiristas, que quando quer destruir alguém, quando quer atrapalhar alguém, ele inventa coisa. Nós, como crentes, não podemos inventar nada. O crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência do maligno. Nós não podemos aumentar nada e nem diminuir. Nesse caso, ele está aqui aumentando algo que não existiu. E isso atrapalhou muito a vida daquele sacerdote e pode atrapalhar a vida de alguém ainda hoje, quando alguém acaba inventando coisas que não existiu. Se falar a verdade, somente a verdade, a gente pode até alguém não gostar, porque a verdade diz que dói, e a verdade, às vezes alguém diz que quem fala a verdade hoje merece castigo, mas você falou a verdade. Então, não acrescenta, não inventa, não crie confusão, não crie fuxico, não crie fofoca. Mas se for a verdade e for inquirido e precisar falar, fale a verdade. Às vezes vai doer para a própria pessoa que falou a verdade, mas fale a verdade. Então, ele, depois desse relato, ele então, Saul fica sabendo então quem ajudou Davi. E uma vez ficar sabendo quem ajudou Davi, ele não procurou ir lá. Ele não foi lá onde estava o sacerdote, era perto. Até porque gente desviada não gosta de se aproximar muito de Deus e nem da palavra, porque fica com medo de alguma coisa. Então ele mandou chamar os sacerdotes. Mandou chamar os sacerdotes que vieram. 85 sacerdotes vieram para encontrar com ele. 85 sacerdotes que já estavam ministrando, que já estavam em exercício, que estavam trabalhando para o Senhor, na casa do Senhor. Lá vem esses sacerdotes, certamente ainda sem saber o que era que Saul queria com eles, mas já poderia pensar que isso não seria nada bom, porque alguém como Saul, que estava afastado de Deus, endemoniado, nervoso, mandando chamar, poderia ser alguma coisa ruim para a vida deles. Mas eles foram. Era Saul que mandou chamar, né? Era o rei,
não se podia negar nada a rei, né? Tem que obedecer. Inclusive essa expressão está muito batida hoje: obedecer, obedecer, obedecer. E às vezes essas pessoas que falam que tem que obedecer, eles não obedecem, aí fica difícil, né? Como obedecer alguém que não está obedecendo? Principalmente, como obedecer alguém que não está obedecendo a Deus? Meus irmãos, presta bem atenção nisso. Como você vai obedecer alguém que esse alguém não está obedecendo a Deus? Aí ele diz: não, mas cada qual vai dar conta de si mesmo a seu erro. Mas se você conscientemente está seguindo alguém ou obedecendo alguém que não está obedecendo a Deus, nós temos um exemplo trágico disso. Foi os anjos que seguiram Satanás. Quando eles foram, caíram, se tornaram seus seguidores, seus demônios. Então, seguir alguém que está em desobediência a Deus e a sua palavra é um problema. Eu não estou dizendo de seguir alguém que se diz de Deus, mas que não é. Não, estou dizendo alguém que realmente está servindo a Deus, está falando de acordo com a palavra de Deus, está vivendo de acordo com a palavra de Deus, aí vale a pena obedecer, ouvir a voz. Mas alguém que está falando uma coisa e vivendo outra, para quem conhece a palavra de Deus, vai saber se a pessoa está seguindo ou não, está obedecendo ou não. Então ele manda chamar. Chegam os homens. Ao chegar os homens, ele questiona esse sacerdote. No capítulo de número 21, 22, melhor dizendo, e o versículo 13. Então lhes disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão, a espada e consultaste por ele a Deus para que se levantasse contra a minha arma e armar-me cilada, como se vê nesse dia. Essa pergunta, irmão, é uma espécie só de descarrego, porque quando ele mandou chamar, ele já tinha a intenção de matar. Quando ele mandou chamar, ele já tinha a intenção de matar os sacerdotes. Se ele não tivesse intenção de matar, ele teria ido lá conversar com ele, sentar cara a cara. Às vezes, irmão, a história que chega para a gente é diferente da verdadeira. Às vezes a história que chega para a gente é diferente da verdadeira. Deixa eu me contar algo. Eu estava morando num lugar com o nome de Vale Rico e dirigi um ponto de culto. E eu fui para o ponto de culto e era numa espécie de um assentamento. E naquele dia a inauguração de Luz para Todos. Então o povo não vieram para o culto, vieram para o barracão do lado. E aí lá estava tendo churrasco, aquela coisa toda, e eles vinham para lá. Eu cheguei e fiquei na beira da congregação e olhando para o movimento. E de repente surgiu uma confusão. Eu estava a uns 30 metros aproximadamente. Então eu vi toda a confusão. Eu vi que o homem bateu com um pau na cabeça de um adolescente, desmaiou, levou o carro, foi para Rondonópolis. No outro dia, eu estou lá no vilarejo, o nome de Vale Rico, e aí alguém vai passando com um boné de Luz para Todos. Eu falei: e aí, como é que tá? Tá bom. Como é que deu lá ontem? Eu perguntei para ele. Falei: rapaz, fiquei sabendo como ele deu uma facada na costela do outro lá, e o menino foi ruim para Rondonópolis. Olha, eu estava lá, eu sei que foi uma paulada. E na vila, no povoado, já chegou que era uma facada. E assim, imagina quando esse trem chegasse no Rondonópolis para frente, o que já não seria? Então, quando você ouvir uma conversa, uma história, não vai acreditando de primeira, ouça, escuta. Mas se for preciso, ou se for o caso, procura saber de onde saiu, de mais pessoas, porque talvez pode ter alguma diferençazinha. E essa diferença pode prejudicar. Então precisamos examinar as coisas, porque uma conversa pode chegar diferente da onde ela saiu. Na medida que ela vai andando, ela pode ir aumentando ou diminuindo. Então ele pergunta para ele, mas já pergunta com uma intenção, já tinha intenção. Tudo que ele fizesse aqui, ou tudo que ele dissesse, tentasse justificar, não adiantava mais.
veja a resposta desse Aimeleque, que era o sumo sacerdote e falava para os 84 que era da mesma linhagem de sacerdotes que ele. Ele responde: e quem é entre todos os teus criados tal, tão fiel como Davi? Elogiar Davi na frente do inimigo dele, digamos assim, parece que provoca mais a ira de Saul, porque está elogiando Davi na frente do seu maior inimigo. Mas era isso mesmo que não só esse Aimeleque, mas todo Israel via. Só quem não conseguia ver era Saul. Era Saul que não conseguia ver. Esse Dog também que não conseguia ver, ou até conseguia ver, mas para obter uma posição, para obter um cargo maior, para obter alguma coisa, não tem aquele tipo de gente que quer ganhar as coisas, quer subir numa empresa entregando os outros, quer melhorar a sua posição, o seu salário de maneira errada, não competente, não com dignidade. Talvez esse Dog seja um desse tipo aqui. Então ele elogia o genro do rei. Teu genro é fiel, Davi é fiel, ele é o teu genro, precisa de considerar. E aí, longe de mim, de consultar ao Senhor por ele tenta, se explica aqui, mas como já dissemos, nada poderia mudar essa sentença. E outra, esse moço aqui, esse sacerdote, ele era neto daquele Eli. Não tem aquele Eli que cuidou de Samuel, que morreu do acidente, que quando o filho morreu, ele era tão gordo, caiu para trás e quebrou o pescoço? Existia uma profecia que os filhos dele, a linhagem dele, ia sair da frente do sacerdote, em outra linhagem, em outra casa, e assumir a frente. Então, nesse dia, estava se cumprindo parte disso. Por quê? Depois que ele falou isso, esses 85 homens foram mortos. Depois, para piorar ainda, foram na cidadezinha onde eles moravam, que era a cidade de sacerdotes. Eles tinham as cidades, não podia ter herança como as outras tribos, mas eles tinham as cidades e os seus arrebaldes, que era para poder dar comida para o gado, para os animais deles. Então eles tinham bastante cidade de sacerdote, de levita, para que eles pudessem servir ao Senhor. Então, veja bem, ele terminou de contar o seu caso, a sua história, e agora Saul dá ordem. Veja bem, irmãos, versículo 16: porém o rei disse a Aimeleque: morrerás, certamente tu e toda a casa do teu pai morrerás. Irmãos, é difícil quando alguém está nessa situação, longe de Deus, afastado, desviado, e ainda está liderando. A intenção dele é de matar as pessoas, de eliminar. E você morrerá. Ele não pensou que o homem era sacerdote. Sacerdote, irmão, é uma função que intercede pelo povo, ouve o clamor, às vezes até o pecado de alguém, e vai lá diante de Deus fazer sacrifício, interceder, orar para Deus ter misericórdia, para Deus perdoar. Mas ele aqui não, você vai morrer, você vai morrer, a verdade é que você vai morrer. Aí ele disse, continua dizendo: geralmente quem está sem Deus é muito mandão, é muito autoritário, quer demonstrar que tem poder, porque ele já não confia no Senhor, porque o Senhor já não está. Versículo 17: disse o rei aos da sua guarda. O rei se virou para os seus soldados, o seu povo, e disse o seguinte: quem estava com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor. Observa bem essa expressão: vocês se viram e matam os sacerdotes do Senhor. Ele sabia que os sacerdotes eram de Deus, mesmo sabendo que aqueles sacerdotes eram de Deus. Mas aqui ele não está mais ligando para Deus, para a sua palavra. Não só aqui, já vem de tempo.
Os irmãos lembram que ele não esperou Samuel, sacrificou precipitadamente. Os irmãos lembram que ele, quando Samuel mandou ele, no capítulo 15, eliminar aquele pessoal lá, ele não eliminou os amalequitas. Ele pegou gado, ele pegou ovelha, ele de alguma maneira, ele não obedeceu à voz do Senhor. Então não era da agora que ele vinha desobedecendo. E agora, esse é o pior de todos os atos errados de Saul. Esse é o pior. Ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem de rei, uma ordem de ungido, vamos dizer assim, né? Uma ordem de ungido. Mas lembra-se, um ungido desviado, um ungido sem Deus, um ungido que estava endemoniado. Veja o que ele diz: virai-vos e matai o sacerdote do Senhor. Os guardas que estavam com ele não obedeceram ele, porque os guardas entenderam que não se devia fazer isso. E no meio desses estava o seu general do exército, Abner, o irmão dele, gente importante, mas eles não levantaram a sua mão, a sua espada para matar o sacerdote. Não, porque eles sabiam que o sacerdote era do Senhor. Veja bem, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Mas não era o rei, mas não era o líder, mas não é o pastor que está mandando, mas ele está mandando fazer coisa errada. Eu não vou fazer. A gente precisa saber o que é certo e o que é errado, para a gente não sair igual cego por aí. Não, mandou, vou fazer. Não, gente, mas está mandando errar, está mandando pecar, está mandando desobedecer a Deus. A voz de Deus é maior do que a voz de qualquer homem, independente do cargo, do tipo de unção. Pode estar nadando em azeite, a voz de Deus é maior que a dele. A palavra de Deus é superior. Se ele vir dizer que essa palavra não tem valor, que é coisa, olha, precisamos estar atento. E aqui é um caso típico para mandar matar o sacerdote. Os homens dele, os descendentes de Israel, os israelitas verdadeiros não foram. Um verdadeiro crente não mata o outro. Um verdadeiro crente não persegue o outro. Um verdadeiro crente não faz armadilha para o outro. Um verdadeiro crente não estraga a vida de outro. Quanto mais, nesse caso aqui, um ministro tentando destruir a vida de outro. Esse general, esse soldado, esse chefe do exército não obedeceram. E daí, para esse povo de hoje que fica toda hora dizendo que é sim senhor e não senhor, como é que fica? Numa hora dessa é não senhor e pronto. Eles não obedeceram, eles não arrancaram a espada para matar o sacerdote. Mas sempre vai ter algum. Lá estava o tal do dog, o mais poderoso pastor de Saul. Saul disse para ele: vai você e você mata. É para já. Sim senhor, esse tipo aí é sim senhor. Se mandar matar, mata. Se mandar roubar, rouba. Se mandar enganar, engana. Se mandar enterrar, enterra. O que mandar fazer, ele faz. Porque ele não está fazendo para agradar a Deus. Ele não tem compromisso com Deus. Ele quer saber de agradar ao rei, porque o rei vai me dar um cargo, o rei vai me dar uma posição, o rei vai me colocar no lugar melhor, o rei pode melhorar meu salário. Ele está pensando nisso. Ele não está pensando nas vidas inocentes. E ele obedece. Você pode mandar ele fazer qualquer coisa. E você sabe que eu conheço gente hoje na igreja que eles são esse tipo aí. Se mandar ele fazer qualquer coisa para estragar a vida de qualquer pessoa, ele faz, porque o negócio dele é obedecer. Ordens absurdas não se cumpre. E essa é uma delas. Esse mesmo desviado de Saul,
quando estava cercado pelo exército, chamou o pajé de arma dele e disse: vem cá, pega a sua espada e me mata aqui. Ele falou: eu não vou te matar não. O homem não quis matar ele, ele colocou a espada dele e ele se jogou por cima da espada dele. Assim, o soldado dele, o pajé de arma, o guardador de arma, também desobedeceu ele, porque ele não estava bem da cachola, não estava com Deus. E isso a gente precisa estar atento. Quando estamos com Deus, nós vamos descobrir quem está com Ele e quem não está. Quando estamos em comunhão com Deus, nós não seremos enganados e não vamos estar obedecendo ordens absurdas que vai manchar a história da igreja, a história da gente, a fé e acima de tudo a consciência. Já vamos encerrar. Eliminou aqueles 85, agora vai lá na cidade deles e destrói tudo. Ele matou o gado, ele matou as mulheres, ele matou os outros homens que estavam lá, ele matou as crianças que estavam lá. Quem que estava matando? Esse pastorzão de Saul, o pastorzão de Saul, tal do top, o mais respeitado, a Bíblia diz, o mais poderoso dos pastores de Saul, poderoso para o mal, poderoso para o erro, mas tinha um título: o mais poderoso pastor de Saul. Matou o sacerdote, que os outros israelitas verdadeiros não quiseram fazer, não fizeram, ele fez. Agora ele vai lá para a cidade deles e ele destrói tudo. Imagina, quando foi para Saul obedecer a ordem de Deus concernente aos amalequitas, ele escolheu o melhor das ovelhas, escolheu o melhor do gado e trouxe o rei vivo. Lá era para destruir, agora não, agora ele fazendo coisa errada, injustiça, coisas que não estavam certas. Imagina, irmãos, além de não poupar os sacerdotes, eles destroem a família do sacerdote. Só lembrando, gente, sacerdote, vamos dizer assim, sacerdote tem família, tem esposa, tem filhos. E ainda tem pessoas que, além de destruir a vida do sacerdote, quer destruir a vida da esposa e quer destruir a vida dos filhos de alguma maneira. Que o Senhor nos guarda e nos ajuda e nos livra desse tipo de pessoas usadas por Satanás. E que nós, como crentes, devemos estar atentos para saber o que nós vamos obedecer e o que nós não vamos, para saber quem está nos ensinando, nos dirigindo. E para isso é necessário a gente conhecer essa Escritura, estar participando dos cultos de ensinamento, principalmente aonde se ensina a palavra de Deus com verdade, como ela é. E nas escolas dominicais nossas, que também são um ensino muito bom, mas lembrando que acima da escola, acima de qualquer coisa, está a Bíblia, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos estar fazendo oração e encerrando esse assunto nessa noite, muito importante para a nossa meditação e para a gente não cair nessas mesmas armadilhas, nesses mesmos erros, buscando assim a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de